pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo Química e o Coronavírus. Gente, a mídia ela tem nos dito, e muito recentemente, de que a gente precisa, assim que retornarmos da rua, lavar as nossas roupas. E aí fica aquela dúvida, essas roupas, elas devem ser lavadas separadamente ou elas podem ser lavadas com as demais roupas da casa? A gente tem uma imagem aqui que mostra claramente o que é que acontece. E já respondo essa pergunta. Aqui a gente tem um tecido, que também aconteceria semelhante se fosse as nossas mãos, a nossa pele, que a gente estivesse lavando com sabão. Devido à dupla ação, né, a questão de ser emulsificante do sabão, isso faz com que ele interaja simultaneamente com a água e com a gordura, a camada de lipídios lá do vírus, fazendo com que o micro-organismo ele seja envolvido pelo sabão e retirado e levado embora pela água. Como é que isso acontece? Observe, a camada, a parte apolar do sabão, ele penetra na gordura e a parte polar, ele vai interagir com a água. Essa água, ela vai solvatar esse sabão e, consequentemente, a gordura. Gente, essa aqui é uma interação extremamente forte. Estamos falando de interação eletromagnética. Não tem como a gordura escapar dessa cadeia aqui, dessa prisão. Ela está completamente envolvida. E a água vai arrastar o sabão por conta da força dessa interação. Acompanha aqui na setinha. Por conta da força dessa interação. Então, a água, ela vai arrastar aqui a gordura, veja, vai arrastar o sabão, esse sabão impregnado na gordura vai arrastá-lo. Aí fica a dúvida, esse vírus, ele foi embora, ok, o meu tecido tá livre dele, mas ele saiu vivo ou ele saiu morto? Gente, o vírus ele vai ser eliminado morto, porque o sabão ele vai deteriorar a camada de gordura do vírus e aí não vai ter como ele resistir, ele acaba morrendo, certo? E respondendo a pergunta, posso lavar minhas roupas as roupas que eu fui à rua junto com as demais roupas da casa? Sim, pode lavar sem problema algum, porque o sabão ele dá conta de eliminar esses vírus. E como eu havia dito, o sabão, assim, ele é um super-herói. E aqui está o sabão devidamente vestido, né, de super-herói com sua capa e tudo. Essa imagem ela é bem didática com relação a essa situação. Olha só, o vírus, ele tem essa camada de gordura que protege seu material genético que está aqui dentro, que são esses filamentos azuis. As proteínas, que são essas em vermelho, elas são responsáveis por fazer a ligação com a célula do hospedeiro, que no caso do Covid-19 é o ser humano. Essa parte aqui do sabão, né, que agora estamos falando de sabão e verde, a parte redonda é a parte hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. E essa ondulação azul aqui, ó, é a parte que tem interação com o lipídio, certo? Ou seja, que vai entrar mesmo nas camadas de gordura do vírus. A cauda das moléculas de sabão, ela se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe. Observe aqui, tá vendo? Tá bem claro nessa imagem esse rompimento, essa fissura da camada que protege o vírus. Logo, as proteínas, os outros fragmentos do vírus, eles são arrastados pela água e o vírus morre.
Agora a gente vai falar da ação química do álcool no combate ao vírus e começar a nossa ajuda, nossas informações de utilidade pública em relação à química, ao coronavírus e como combatê-lo, ok? Gente, o álcool ele é uma classe dos compostos orgânicos oxigenados, né, pela presença do oxigênio, que apresentam a cadeia carbônica, que apresenta na cadeia carbônica o grupo hidroxila, aquele OH, que é a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Esse OH é ligado a um carbono saturado. Para quem não lembra, o carbono saturado é aquele que possui apenas ligação simples, né? Aí você pode perguntar, opa, mas não tem como ter insaturação nos alcoóis? Sim, os alcoóis podem ter insaturações. No entanto, o carbono que contém a hidroxila, esse não tem saturação. Esse carbono aí será um carbono de ligação simples, certo, gente? Lembrando que todos os alcoóis, eles terminam em ol, e a gente dá exemplo do etanol, que é usado nas bebidas alcoólicas, na limpeza de casas, e também ele é usado como combustível, né? Vendido lá nos postos. O metanol, que também é um combustível, ele era usado como combustível de Fórmula 1. No entanto, ele foi retirado, esse uso dele foi retirado porque teve um piloto que acabou sendo carbonizado. Porque, assim, o perigo desse álcool é o seguinte, ele não tem uma chama colorida, visível, como outros combustíveis. A chama dele é invisível. Então, só quem está sendo queimado é quem sente, é que sabe o que está acontecendo. A pessoa pode estar ali do lado, mas não vê nada, porque a chama é invisível aos nossos olhos. Aí temos também o butanol, o esterol e o colesterol. Lembrando que esses dois últimos são hormônios. O álcool gel, ele é composto por álcool etílico, por carbopol, por trietanolamina e água. Mas enfim, me diga aí, né? Como é que o álcool mata o vírus? O álcool, seja ele em gel ou em líquido, circunda o vírus, provocando a desnaturação de proteínas e estruturas lipídicas que ficam localizadas ali na região, naquele envelope que o vírus tem de gordura. Ocorrendo a lise, que é a lise celular, que é a quebra ou rompimento desse envelope lipídico, que protege o vírus, causando a morte dele. É preciso, para isso, que o álcool ele seja acima de 70 e que fique em contato com o micro-organismo durante 30 a 60 segundos para conseguir matá-lo. Portanto, assim que você passar o álcool na mão, não fique abanando as suas mãos para que o álcool evapore rapidamente. É necessário um tempo de contato do álcool com o vírus para conseguir matá-lo, ok? Então, tenha paciência, espere que o álcool seque naturalmente. Isso é muito necessário para a eficiência do álcool. E aí agora, álcool em gel, álcool líquido, o que é melhor? Eles possuem o mesmo efeito? Sim ou não? Gente, no quesito da ação virucida, eles podem ser usados igualmente. Se são iguais em tudo. No quesito de ser mais volátil e inflamável, o álcool líquido ele ganha em disparada. Olha só, gente. Recentemente passou aqui no Jornal da Bahia uma senhora que ela passou o álcool nas mãos até a altura dos cotovelos e depois ela foi cozinhar e acabou tendo uma queimadura nos braços.
Por quê? Porque faz parte das propriedades químicas do álcool ser inflamável. Então, tenha muito cuidado ao usar. O álcool líquido ele escorre mais facilmente, portanto, na teoria, poderia ter menor efeito antimicrobiano. Como o álcool líquido é mais barato, então indica-se, né, que ele seja usado na limpeza da casa e o álcool gel usado na asepsia da pele, por uma questão econômica apenas, certo? Mas sendo gel, sendo líquido, se tiver um teor de 70% acima, entre 60%, 70% e 80%, é a mesma coisa, o efeito é o mesmo, certo? E aí, por falar em tantos tipos de álcoois, né? Qual é a diferença entre o álcool 46, 54, 70, 96 e ainda posso acrescentar o 80, o 60, o 96? Meu Deus, são muitos tipos de álcoois. Qual é a diferença entre eles? Eu começarei falando dessa sigla, né? INPM. O que ela significa? Ela significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Já o número que está ao lado dela, esse número refere-se à titulação, que é uma solução volume a volume, entre a água e o álcool, basicamente, certo? Mas, assim, podem haver outras substâncias, como já mencionamos. Inclusive, pode haver ciências também, lavandas e outros. De modo popular, seria a porcentagem de água e álcool presentes ali na garrafa. Vou lembrar assim muito sucintamente a vocês como é que é feita essa titulação. A gente tem aqui, ó, no numerador o volume do soluto e no denominador o volume da solução. Lembrando que solução é o soluto mais o solvente. É feita essa divisão e depois se multiplica o resultado por 100%, obtendo o teor de álcool. Quando a gente fala do álcool 46, a gente está falando que em cada litro dessa substância tem 460 ml de álcool, no caso de etanol, e 1000 ml de água. Dividindo, se multiplicando o resultado por 100, temos então que o álcool é 46 volume a volume, então a gente chama de álcool 46. O mesmo acontece com os 54, 500 ml de etanol para 1000 ml de solução, né, água mais etanol, correspondendo a 54 volume a volume. 70 ocorre da mesma maneira, o álcool 80, acompanha aqui com a seta, ó, o álcool 80, 800 ml de etanol em 1000 ml da solução, em 1000 ml da solução, multiplicado por 100, álcool 80, no álcool 96, da mesma maneira. Quero chamar a atenção que no álcool 96 a gente tem 40 ml de água apenas para cada litro de solução. Então, é um teor de álcool muito forte. E aí, por que se indica o álcool 70 e não o 96? O 96 não é mais forte? Gente, para quem é mãe, como eu, quem tem bebê, sabe que a gente deve fazer a limpeza do biguinho do bebê com álcool 70. Mas por quê, né? O 96, ele tem muito mais álcool, você acabou de falar isso. Sim, verdade. Só que assim, a física, ela nos explica que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? E o nosso corpo, ele tem bastante água. 70% do nosso corpo é água. A nossa pele também tem bastante água. E quando a gente usa o álcool 96, que ele evapora, ele não sai só o álcool, sai água também. E aí, aquela camada, aquela parte da nossa pele que era ocupada pela água, quando ela evapora, fica o buraco, né? Fica o espaço vazio. E aí acontecem
a exposição da nossa pele a agressores externos, que inclusive podem ser vírus, podem ser bactérias. Então, assim, não é tão interessante usar o 96, porque de um lado ele mata mais rápido os vírus, sim, claro, evidente. Só que quando ele evapora, ele pode deixar a nossa pele exposta. O que não acontece com o álcool 70, já que tem o teor de água muito maior. E aí, quando ele evapora, ele leva água, leva, mas ele já tem água em si, então a nossa pele não fica exposta, compreenderam? E aí tem mais uma pergunta a ser esclarecida, que é: o álcool 46 e o 54, eles não têm efeito contra o coronavírus? Será? Gente, não tem, não é o indicado. Porque eles são muito hidratados, tem muita água em si. Talvez o teor de álcool não seja suficiente para matar o vírus, para desnaturar aquele envelope de lipídio, de gordura que ele tem em volta de si. O 46, por exemplo, ele tem 54% de água. Gente, é mais água que álcool. Portanto, talvez não seja suficiente. Então, o ideal em relação à pele é que se use álcool com teor entre 60% a 70%, ok? Gente, ó, foi isso. Bons estudos. Fiquem em casa, se protejam e que Deus os abençoe. Até a próxima.